sou Ana Vilela, gestora aqui da casa, e temos a felicidade de ter uma noite literária numa parceria com a cônsul Nicoletta Gomiero, consulado da Itália, que está aqui presente, junto com os professores Vander Mello e Ana Palma, professores da UFMG de literatura e de línguas, e que vão fazer um bate-papo sobre as obras de Ítalo Calvino e Fernando Sabino, que completariam 100 anos este ano. Eu queria agradecer a parceria, a cônsul, a presença de todos e da família também de Fernando Sabino, que vai estar esta noite aqui conosco, está aqui conosco, e dizer que a Casa Fiat tem, em um dos eixos da sua programação, essa linha literária, mas também da italianidade e dos diálogos da cultura italiana com a cultura brasileira. Então, acho que hoje é uma grande oportunidade de nós podermos desfrutar de dois grandes nomes da literatura, na competência de dois grandes professores também daqui de Belo Horizonte, de Minas. Obrigada. Marinha agora vai falar um pouquinho sobre a noite de hoje. Obrigada. Boa noite, gente. Eu sou a Marinha, aqui da Casa Fiat Cultura. É um prazer ter todos vocês aqui com a gente essa noite para um bate-papo sobre Calvino e Sabino. Os convidados de hoje são o professor de literatura da UFMG, membro da Academia Mineira de Letras e autor de vários ensaios e publicações, Vander Mello Miranda, e a professora de Língua e Literatura da UFMG, com vários trabalhos de tradução da língua italiana, Ana Palma, que é doutora em estudos da tradução. Ítalo Calvino completaria 100 anos em 2023 e é uma referência para a língua italiana. Podemos encontrar um paralelo na língua portuguesa com Fernando Sabino, que também celebra este ano seu centenário de nascimento. Ao contar histórias em que todos podem se identificar, é possível apresentar costumes e tradições de um povo e, assim, recriar uma época. Neste bate-papo, os professores vão apresentar e conectar as obras, perdão se eu falar errado, Le Cosmicomique e A Cidade Vazia, textos que revelam histórias do cotidiano com humor e crítica social. Essa programação faz parte da Semana da Língua Italiana no Mundo, que é uma parceria do Consulado da Itália em Belo Horizonte, com a Casa Fiat de Cultura, o Instituto Fernando Sabino e a Faculdade de Letras da UFMG, com a Fundação Torino, Comites e o Centro Cultural da Unimed em Belo Horizonte. A programação continua até o dia 22 de outubro, no domingo, e os detalhes estão disponíveis no QR Code, que está num banner aqui na entrada, quem quiser conferir. Eu agradeço a presença de todos e chamo agora a cônsul Nicoletta Gomiero para dar as boas-vindas. Boa noite. É um imenso prazer apresentar o evento de hoje, na realização na ocasião da 23ª Semana da Língua Italiana no Mundo. É uma semana dedicada a todos os amantes da língua italiana, com o objetivo de encorajar a reflexão sobre a importância da língua, o veículo da transmissão das ideias, da cultura, das relações humanas. Esta edição é voltada ao tema do italiano e a sustentabilidade. Uma semana aberta na Capela da Casa Fiat, aqui mesmo, com um concerto maravilhoso da música barroca este domingo. Celebra também o centenário do nascimento de Ítalo Calvino, um dos mais queridos escritores italianos do século XX. Precursor da grande questão do nosso tempo e autor do pensamento ecologista. Ontem, uma outra palestra aconteceu na UFMG sobre o autor italiano. Agradeço a Ana Palma por isso e os professores que realizaram. Calvino é um autor muito querido na Itália. A sua escrita é leve e ao mesmo tempo profunda, por ter representado de forma fantástica o mundo real de sua época com um estilo incisivo. Não há aluno nas escolas italianas, eu mesma, que não lembre das suas personagens inconfundíveis, figuras da memória coletiva. Seu pensamento transmite ainda hoje uma mensagem importante e atual, pois conseguia abordar questões como o meio ambiente, destacando a importância da consciência, mas também o ideal da leveza.
um conceito muito oportuno hoje, se pensamos nos acontecimentos recentes. E não celebramos apenas o centenário do escritor italiano, mas também o seu contemporâneo mineiro, Fernando Sabino. Como surgiu essa ideia de uma conversa entre os dois autores? Foi numa conversa com meu marido Remy, aqui presente, é nossa descoberta da literatura mineira que nasceu a ideia que este duplo centenário nos permite reunir, num diálogo literário entre Itália e Minas, dois autores tão queridos pelo público, por saberem expressar a realidade de sua época com uma linguagem universal, sobretudo com leveza. Agradeço a todos os parceiros que tornaram essa iniciativa possível junto com o Consulado da Itália em Belo Horizonte. Entre outros, especialmente hoje, a Casa Fiat, que nos acolhe, o Instituto Fernando Sabino, a família Sabino, aqui representada pela Mônica Sabino, a Academia Mineira de Letras, o professor Vandermelo Miranda e a professora Ana Palma. Agradeço a presença de todos vocês e convido a acompanhar a programação completa da semana em nosso site e Instagram. Antes de deixar falar os especialistas, aproveito para concluir com uma citação da última lezione americana de Italo Calvino. Que é cada de nós, senão uma combinação de experiências, informações, leituras, imaginações? Cada vida é uma enciclopedia, uma biblioteca, um inventário de objetos, uma coleção de estilos onde tudo pode ser continuamente embralhado, reordinado, de todas as maneiras possíveis. Obrigada. Antes de começar o bate-papo, a gente vai ouvir uma breve saudação do Bernardo Sabino, que é filho do escritor Fernando Sabino e presidente do Instituto Fernando Sabino, e da Verônica Sabino, que também é filha do escritor. Quero agradecer, em nome da família Sabino, a cônsul Nicoleta Romero, nesse importante evento que o Consulado da Itália está fazendo com a Casa Fiat de Cultura, um bate-papo do Vandermelo com a Ana Palma, associando a obra do meu pai, Fernando Sabino, ao Calvino. Ambos estariam fazendo 100 anos se estivessem vivos, agora em 2023. É uma honra para nós, que temos origem italiana, né? A Nilza Catone fez um estudo bem profundo sobre a origem italiana do meu pai, né? E temos um evento associando o Brasil e a Itália. Muito obrigado. Agradeço ao Vandermelo, à Ana Palma, essa reverência e esse estudo em valorizar a obra do meu pai durante o centenário dele. Boa noite a todos. Aqui é Verônica Sabino. Sou cantora, compositora, filha de Fernando Sabino. E por isso mesmo, eu não podia deixar de compartilhar com vocês o meu sentimento de emoção do quanto me sinto honrada com essa iniciativa do consulado, da consuleza Nicoleta Gomiero, dos professores Vandermelo, da professora Ana Palma, e principalmente nesse momento de tantas emoções para nós, onde se comemora o centenário de Fernando Sabino, e aqui hoje, tendo a literatura dele entrelaçada com a literatura de Ítalo Calvino, isso é de uma beleza sem precedentes. É muito precioso para todos nós, porque traz o nosso país de origem física e de origem suprafísica, na ordem dos afetos representadas através da arte e da nossa cultura. Então, eu quero dizer que eu sinto tanto não estar aí hoje, mas é que eu estou, de uma certa forma, representada pelas sobrinhas, pelas primas, Mônica e Patrícia, e que eu tenho certeza que essa noite será uma noite brilhante. É isso. Muito, muito grata. Um abraço a todos.
Bom, agora a gente vai começar o nosso bate-papo, que vai durar em torno de 40 minutos, e ao final a gente vai abrir para perguntas. Vou passar a palavra agora para os professores. Bom evento para a gente. Boa noite. Então, hoje apresentamos a conferência sobre Ítalo Calvino e Fernando Sabino, proferida pelo professor Wander Melo Miranda. E, como já foi lembrado antes, esse bate-papo faz parte da programação da 23ª settimana della lingua italiana nel mondo, com a parceria da Casa Fiat de Cultura, com o Consulado da Itália, em Belo Horizonte, Faculdade de Letras da UFMG, Fundação Torino, Comites MG, Centro Cultural Unimed BH. Para mim, é uma honra, é um grande prazer estar aqui na função de mediadora desta mesa. Agradeço ao Consulado pelo convite e por toda a assistência técnica, e obrigada também ao público aqui presente. E também queria agradecer pelo vídeo do Bernardo e Verônica. Teria sido muito bom estar com ele aqui hoje, e eu também compartilho essa importância de unir, né? Casa Fiat, Consulado de Itália, mas unir as duas culturas é fundamental, e não tem, a literatura e as outras artes são perfeitas para essa junção, que só pode nos fazer crescer, amadurecer, como falou Nicoleta, nossa cônsul. Bom, vou apresentar um pouquinho mais o professor Wander. Ele que hoje é titular da cadeira número 7 da Academia Mineira de Letras, professor emérito da Faculdade de Letras da UFMG. Ele já foi diretor da editora da UFMG e continua como pesquisador do CNPq, com pesquisa sobre literatura e biopolítica. Já foi professor visitante em vários países, como os Estados Unidos, Argentina, a própria Itália, o Uruguai, e em diversas universidades brasileiras. Entre as suas obras, contribuições mais famosas, podemos lembrar Os Olhos de Diadorim e outros ensaios, ainda Corpos Escritos, Graciliano Ramos e Silviano Santiago, que teve também tradução chilena, um livro sobre Graciliano Ramos, Nações Literárias, e organizou também um volume Narrativas da Modernidade, Críticas e Coleção, entre outros. E ele também um grande tradutor. Ele traduziu Noturno Indiano, de Antônio Tabucchi, que teve uma nova tradução revista em 2012, Ângelo, de Luchino Visconti, Anti-afrodisíaco para o amor platônico, Hipólito Nievo, e de Roberto Espósito, Bios, Biopolítica e Filosofia. Atualmente, está trabalhando na biografia de Graciliano Ramos para a Companhia das Letras. E também organizou, junto ao professor Reinaldo Marques, toda a obra em prosa e verso de Henriqueta Lisboa, para a editora Perópolis. Bom, então, a gente vai começar aqui o nosso bate-papo com o professor Wander, e no final vocês podem, será aberta uma sessão de perguntas. Então, como que a gente vai começar, Wander? Com certeza, falando sobre o tema da conversa de hoje, né? Que homenageia dois artistas muito conhecidos no Brasil, que completariam 100 anos nesta semana, Fernando Sabino e Ítalo Calvino.
Calvino e Sabino, eles pertenciam ao mesmo universo literário ocidental, com certeza, mas também a duas literaturas nacionais distintas, a italiana e a brasileira. Boa noite a todos e a todas. Antes de começar a nossa conversa, eu gostaria de agradecer o convite. É sempre para mim um prazer voltar à Itália. Tá? Eu comecei a minha carreira na universidade em 1976 como professor e foi num concurso de literatura italiana, na cadeira de literatura italiana, que eu comecei na universidade. Lembro até hoje a prova que me caiu de aula foi Promesse Sposi, de Manzoni. Né? Eu era ainda muito jovem, mas enfrentava já os grandes autores italianos com muito prazer. Né? Eu não tenho nenhuma ascendência italiana, minha ascendência é toda portuguesa, mas, para mim, a Itália passou a ser, a cultura italiana, em especial a literatura italiana, passou a ser um parâmetro para mim, é um parâmetro de vida. Então, é com muita emoção e com muita alegria que eu estou aqui hoje, principalmente tratando de dois escritores de minha preferência. Tá? Fernando Sabino eu li na minha adolescência, na minha juventude, a gente lia as crônicas do Fernando Sabino e admirava o Fernando Sabino, e eu, já na universidade, comecei a trabalhar e a ler e reler o Ítalo Calvino. Né? Então, é um dos meus autores de escolha, de preferência. Sempre volto a ele. Como ele disse, ele para mim já é um clássico, não só para mim, mas para toda a literatura ocidental. É um autor que a gente está sempre relendo. Né? Então, são esses dois autores que nos congregam hoje. Eles têm em comum, primeiro de tudo, a origem italiana. Né? Calvino nasceu na cidade de Santiago de las Vegas, de La Habana, em Cuba, lá, filho de pais italianos que estavam fazendo pesquisa em Cuba. Ele agrimensor, agrônomo, desculpem, ele é agrônomo e ela botânica, a pai e a mãe. Depois o irmão dele vai ser um cientista de fama internacional. Então ele vem de uma família de cientistas, ele começa a fazer o curso de agronomia, mas evidentemente deixa o curso de agronomia e vai ser, bem depois, vai fazer o curso de letras, vai se tornar um escritor e um editor famoso, editor da Inaldi, em Torino. Então, já o Fernando Sabino, ele nasceu em Belo Horizonte, a diferença de nascimento deles é de 3 dias, apenas 2, 3 dias. Eles nascem no mesmo mês de outubro, há 100 anos atrás, e Fernando Sabino tem avós italianos, Nicola Savino e Angela Aprato. São os avós dele, e é muito interessante o que ele diz. Os avós emigraram para Minas, na cidade de Leopoldina, e no Menino do Espelho, que é o livro autobiográfico, ele diz o seguinte, vale a pena eu ler esse trecho. Meu avô Nicolau, italiano de nascença, era dono do Salão Recreio, um bar com pitoresco caramanchão na antiga rua 1º de Março, local também conhecido como Praça do Ginásio, com uma tabuleta de entrada em que, para não vender fiado, ele se valia da célebre advertência de Dante, lasciate ogni speranza voi che entrate, para que ninguém entrasse e fizesse fiado. Portava barris de Chianti da Itália e foi introdutor do sorvete em Minas Gerais, no ano de 1892, para o que fazia vir do Rio pela estrada de ferro, Leopoldina, bloco de gelos encaixotados e protegidos por serragem. A metade se derretia pelo caminho. E meu pai, seu Domingos, antes de casar-se com a suave Dona Odete, inspirado mais pelo vinho que pelo sorvete, juntou-se a um farmacêutico de nome João Teixeira e abriu uma fábrica de soda e de água de Selters, precursora, portanto, da Alka-Seltzer. Dois dos feitos, muito me orgulho, diz Fernando Sabino. Bom, a sua proposta de hoje, porém, vai além de uma aproximação dos dois autores, né?
a partir da origem e da nacionalidade italiana deles, que já é muito importante. Essa sua palestra-conversa tem um objetivo específico e bastante curioso, aliás. Aliás, são dois, Le Cosmicomic e A Cidade Vazia. Bem, uma primeira aproximação poderia ser feita entre o livro póstumo, Um Otimista na América, que traz os diários americanos dos meses que Calvino morou nos Estados Unidos, mas seria esse A Cidade Vazia, que é justamente um livro de crônicas que Fernando Sabino escreveu quando morou nos Estados Unidos durante 2 anos, nos anos 40, e mandava essas crônicas para serem publicadas no Brasil. Eu acho que essa não seria a aproximação mais indicada, porque ficaríamos apenas no nível da informação, sendo que Calvino, nesses diários, nesse livro dos Estados Unidos, ele trata principalmente das questões editoriais. É interessante ver como ele se preocupava. Ele se encontra com escritores, com editores, então ele participa ativamente dos eventos do mundo editorial, quando ele está nos Estados Unidos. E Fernando Sabino, ao contrário, ele vai para ficar lá um tempo, já com filho, e, enfim, ele tem de arranjar uma vida cotidiana, e ele tem um olhar muito fino, ele é um observador muito fino, muito requintado da vida nova-iorquina. Então, são dois, digamos, apaixonados por Nova York. Calvino, mais de uma vez, disse que a cidade dele é Nova York. Ele diz, se eu ver se eu consigo localizar aqui, que é uma città impregnata de eletricità, uma cidade impregnada de eletricidade, que o atrai como uma planta carnívora absorve uma mosca. Como uma planta carnívora absorve uma mosca. É uma cidade que ele diz que quando ele está saindo dela, ele já está com vontade de voltar. Então, essa paixão por Nova York une os dois escritores. Mas o que me chama a atenção, na verdade, entre os dois, é a natureza fabulista do que escreve. São dois grandes narradores, eles têm um prazer enorme de contar histórias. O estilo direto, num estilo direto, numa linguagem impecável, que usam sem arrobos beletristas. Não usam muito adjetivo. Basta lembrar que, para escândalo de muitos, quando perguntaram certa vez qual era o maior escritor italiano de todos os tempos, em vez de dizer Dante, ele diz Galileu Galilei, justamente pelo rigor da prosa de Galileu. Então, causou um grande escândalo, mas, enfim, era isso. Quando o Sabino completou 60 anos, o Drummond escreveu uma crônica muito bonita, em que ele diz, em que ele ressalta, as palavras são de Drummond. A palavra leve, a frase límpida, o ritmo discreto da prosa. São palavras de Drummond. Qualidades que são, sem dúvida, também de Italo Calvino e que poderiam ser resumidas depois nas lezioni americane com o valor um dos valores que ele propõe para este milênio que estamos vivendo, que é a leveza. Então, essas palavras de Drummond são significativas, desse valor. E o Calvino, mais ou menos, define a leveza da seguinte maneira: a leveza, para mim, se associa com a precisão e a determinação, não com a vaguidão e o abandono ao acaso. E entre os muitos versos, entre os muitos exemplos de leveza que ele dá um belíssimo, que são versos de Leopardi, que diz o seguinte: dolce chiara la notte senza vento, e quieta sopra i tetti in mezzo agli orti posa la luna, e di lontan rivela serena ogni montagna. O dolce chiara, que lembra o chiaro e fresco e dolce acqua, e per dar cresco,
de Petrarca, que a gente poderia traduzir numa tradução brutalista: doce clara é a noite sem vento e tranquila ou quieta sobre os tetos e em meio aos quintais pós a lua, e de longe revela serena cada montanha. Tá? E eu acho que essa leveza que caracteriza a prosa de Calvino e a prosa de Sabino, tá? Há um livro de Calvino que eu resolvi. É difícil escolher qual livro de Calvino, que todos são sumamente interessantes. Mas eu escolhi um que é Le Cosme Comique, está aqui, esse é o volume que foi publicado um ano antes dele morrer, com as Le Cosme Comiche Vecchie e Nuove, né, que tem todas as cosmicômicas. E as cosmicômicas, para quem não sabe, mas para quem já leu, basta lembrar que o narrador tem um nome impronunciável, né, que é QFWFQ, que é o nome do narrador, pode ser lido de trás para frente e não muda o sentido das letras, né? E que aponta para a lógica combinatória que rege todos os livros de Fernando Sabino, de Ítalo Calvino. Tá? E o mais interessante é que em dois elementos das cosmicômicas que chamam a atenção. Primeiro, é a origem popular das fábulas, já que ele anotou, né, e coletou as fábulas italianas no volume Fiabe Italiane, e ele, primeiro, essa origem, esse prazer em fabular, né, prazer em contar histórias, prazer em narrar, que ele une com uma outra questão que é muito próxima dele, que é a ciência. Tá? É de tornar a fantasia, tornar a ciência uma fantasia. Tá? Então, depois nós vamos ver, eu vou ler no final um trecho das cosmicômicas, em que o livro é feito de uma maneira, da seguinte maneira: tem um introito, como se fosse um verbete, tá? Em que o Calvino fala de uma questão científica, e logo depois vem o texto, que é uma forma, digamos, uma tradução ficcional daquela questão científica. Tá? Então, isso é muito interessante, que ele fica entre a fantasia, tá? E a literatura, para ele, nasce da relação entre fantasia e ciência. Tá? Então, o livro é dividido em Evoluti e Mutanti, inseguendo le galassie, le biocomiche, racconti dedutivi. Né? Eu já disse que tem esse incipit, né, um texto sintético, né, e que assinala, antes de tudo, também a ancestralidade do narrador, que começa desde a origem do universo até os dias de hoje. Não, quer dizer, de hoje, a contemporaneidade de Calvino. Né? Então, segue essa direção. Né? E ele diz que o livro ele diz, quer dizer, a gente pode considerar o livro como, são palavras dele, fazer hipóteses sobre a possibilidade de fazer hipóteses, fazer hipóteses, fare ipotesi sulla possibilità di fare ipótesi. Né? Cada novo livro, cada novo texto é uma nova experiência. Uma nova experiência diferente dos anteriores, e apesar de ter essa linha, digamos, esse prazer de contar histórias, essa relação da ciência com a fantasia, com a ficção, como uma linha comum, os livros são completamente diferentes. Ele não tem um livro igual ao outro. Né? Quer dizer, seguem ritmos, né, diferentes. Ele diz que é justamente per non lasciarsi definire. Né? Ele tem essa como quase que fosse uma regra a seguir, né? Não se deixar definir, né? Está sempre em mutação. Né? Assim é que o mais geral torna-se o mais particular, e o mais particular se torna o mais geral, numa inversão irônica
que vai acompanhar não só as Cosmicômicas, mas também vários dos outros livros do Calvino. No final eu vou ler um trecho para vocês, o fino a que dura il sole, até que dura o sol, que se concentra na mudança contínua de estrelas e de planetas, né, do nascer e morrer de estrelas e planetas, e uma família que tem de ficar mudando de planeta e de estrela, porque aquela estrela vai acabar, e o texto acaba num bate-boca entre a mulher e o marido, porque um quer mudar, o outro não quer mudar, enfim. Uma coisa que é universal vira para o particular e se torna, a partir daí, a gente tem um humor, né, que é uma das características da obra de Calvino. Humor nascido, talvez, da literatura inglesa ou do século, dos grandes ironistas do século XVIII na Inglaterra. Exatamente. Essa Cosmicômicas tem a palavra cômicas, né? Então, o Calvino da leveza é também o Calvino do humor com leveza. Cito do livro Seis Propostas para o Próximo Milênio. Assim como a melancolia é a tristeza que se tornou leve, o humor é o cômico que perdeu peso corpóreo e põe em dúvida o eu e o mundo, com toda a rede de relações que os constituem. Então, Wander, podemos dizer que a combinação de cosmos e cômicas é uma nova solução para o humor proposta por Calvino, uma nova maneira de leveza. O cosmos cria a leveza para que o cômico se torne humor. Sim, é um autor em que o humor está presente desde o primeiro livro, né? Que é uma perspectiva muito, muito especial sobre o pós-guerra, né? Que é Il Sentiero dei Nidi di Ragno, né? A trilha dos ninhos de aranha, né? Em que a questão da guerra é vista da perspectiva de uma criança, né? Pela fantasia de uma criança, o que, digamos, desconstrói muito das propostas neorrealistas, as quais Calvino abraça nesse primeiro livro, né? Agora, o humor está presente em dois livros que eu gostaria de ressaltar, que eu gosto muitíssimo. Um é Palomar, né, que é de 1983, considero o testamento de vida dele, né? É o último grande livro que ele publica vivo. E Palomar é muito interessante, ele escreve... Palomar todo mundo conhece, é como se chama? O Observatório Astronômico, né? E ele queria, diz numa entrevista, que ele queria um livro que tivesse um título que fosse o mesmo em todas as línguas. E, na verdade, Palomar, em qualquer língua que você for traduzir o livro, o título é Palomar, né? Não tem como mudar. Então, ele já parte daí, né? E nesse livro é muito interessante porque ele começa com um capítulo que se chama Leitura de uma Onda, né? O senhor Palomar, aí tem ciência e humor juntos. O senhor Palomar está numa praia, ele resolve medir uma onda. Quando que a onda começa e quando que a onda acaba. Então ele vai tentando medir, não consegue, ele fala, bem, então é uma questão cara à ciência, eu vou mudar de lugar, porque o observador mudando de lugar, o objeto observado também muda, né? Só que ele vai fazendo tudo isso e não consegue realmente, que ele via que quando a onda acabava já começava outra e ele não consegue definir o início e o final dessa onda, né? Na verdade, esse capítulo quer dizer, eu contando assim não tem graça, mas lendo é muito engraçado. E esse capítulo, na verdade, é uma tradução ficcional da teoria matemática da catástrofe, né? De René Thon. E só resumidamente, não é a minha área, mas a teoria da catástrofe, segundo a qual mudanças repentinas de comportamento decorrentes de pequenas alterações nas circunstâncias, analisando como a natureza qualitativa de soluções da equação depende dos parâmetros que aparecem na equação. Isso pode levar a mudanças súbitas e dramáticas, por exemplo, a imprevisível ocorrência e magnitude de um deslizamento
de terra. Né? Eu tenho um cunhado que é um matemático famoso internacionalmente, e quando eu dava Calvino, eu chamava ele para falar justamente da teoria da catástrofe e outras teorias matemáticas que o Calvino usa para que os alunos pudessem entender de que maneira essa tradução se dá. Do mesmo modo, tem um capítulo que ele fala dos estorninhos do céu, nos céus de Roma, né? O desenho que os estorninhos vão fazendo no céu à medida que eles se movimentam, né? Em conjunto, é também uma tradução, digamos, ficcional da teoria dos conjuntos. Tá? Então, quer dizer, não é necessário que o leitor saiba isso para poder aproveitar o livro. Essa é uma das qualidades de Calvino. É um escritor extremamente refinado, extremamente requintado, que coloca questões científicas à prova da literatura, da ficção, mas que o leitor não deixa de aproveitar o texto se não conhece essas teorias. Né? Então, o texto permite várias entradas. Né? A gente poderia, talvez, chamar o Calvino de pós-moderno, né? Porque o que diferenciaria de início o texto moderno do pós-moderno? O texto moderno, como Ulisses de Joyce, ele permite só uma leitura vertical, né? Uma leitura vertical para iniciados. Agora, o texto pós-moderno, como O Nome da Rosa, de Umberto Eco, ou Palomar, ele permite várias entradas. O Nome da Rosa você pode ler como um romance de aventura, um romance de suspense, você pode dizer como uma discussão filosófica sobre a filosofia da Idade Média, enfim, tem várias entradas de leitura que permitem ao leitor aquela leitura que mais lhe condiz. Né? Jan Starobinski, o crítico, no capítulo introdutório, na apresentação que ele faz da obra completa de Calvino, da coleção Meridiani, ele vai dizer que Calvino não é pós-moderno, que Calvino está muito ligado ao iluminismo para ser considerado um pós-moderno. Né? Quer dizer, eu discordo, acho que na verdade, não é bem isso. Né? Ele joga com essas possibilidades narrativas de maneiras diferentes. Outro livro, que é Se uma Noite de Inverno, né? Um Viajante, que é um livro muito interessante porque os personagens principais são o leitor e a leitora, né? Com letra maiúscula, leitor e leitora. No primeiro capítulo, eles estão numa livraria comprando um livro. Não, mentira, o leitor está numa livraria comprando o livro. Já o segundo capítulo é o capítulo inicial do livro que o leitor comprou. Só que chega a um certo ponto, o livro, que são livros, geralmente, livros que eu chamo são narrativas de conjectura, quer dizer, livros de suspense, livros que trazem um enigma, que o leitor fica curioso para saber a solução, só que no momento que o leitor vai dar a solução, há um empastelamento do livro, você não consegue saber o que acontece. Então, o leitor volta para a livraria, compra outro livro, não consegue trocar o livro, compra outro livro. E outro livro da mesma maneira, e isso vai acontecendo várias vezes, até que ele conhece a leitora, que está também com o mesmo problema, e eles vão à procura desse livro que ninguém consegue terminar. Né? Calvino fala que isso ele faz, quer dizer, é o modo dele de andar e a pets, diz ele, né? De despedaçar, né? Fazer em pedaços o grande romance do século XIX. Né? Ele está julgando com o grande romance do século XIX e eu acho que também com o grande romance de massa, né? Que se baseia como romance policial no enigma a ser desvendado. Né? Ele está jogando isso e ele diz que ele faz isso para risvegliare um fundo d'angoscia insepulta. Despertar um fundo de angústia insepulta. Quer dizer, é isso que ele faz para provocar o leitor. Então, é um livro extremamente divertido. Né? Tem um capítulo em que eles vão atrás de Silas Flannery, que é um autor de best-seller, e lá eles encontram numa gruta um velho
que as pessoas chegam, o que o velho conta. Esse velho é, evidentemente, uma homenagem a Jorge Luis Borges, né, o escritor argentino, e que seria o pai de todas as narrativas, né? Então, as pessoas gravam e fazem, depois publicam, como próprios esse livro desse velho, que seria a origem de todos os relatos. Então, com certeza, o Ítalo Calvino é um narrador, grande narrador, genial. Mas também o Fernando Sabino é um grande narrador, um grande contador de histórias, né? O Fernando Sabino é autor do melhor Bildungsroman, quer dizer, romance de formação da literatura brasileira. Tá? Ele publica em 1956 O Encontro Marcado, que é um livro que influenciou várias gerações, né, de leitores e continua até hoje, né, a influenciar várias gerações de leitores. Veja bem, o livro foi publicado em 1956. 56 é um ano mágico, um ano crucial para a literatura brasileira. É o ano em que se publicam obras de altíssimo nível. É o ano que Guimarães Rosa publica Grande Sertão Veredas e Corpo de Baile. É o ano em que Fernando Sabino publica Encontro Marcado. É o ano que João Cabral publica Morte e Vida Severina e que Samuel Ravé publica Os Contos do Imigrante. Né? E mesmo no conjunto, né, desses grandes textos, né, o Encontro Marcado consegue se destacar, consegue ser um sucesso de público e de crítica. Né? E o grande, digamos, monstro aí é Grande Sertão Veredas. Né? Fernando Sabino é muito amigo de Clarice Lispector. Clarice Lispector diz mais ou menos numa carta a ele que estava lendo o Grande Sertão Veredas e dizia que ela estava até aflita de tanto gostar do livro, estava aflita de tanta beleza que ela via no Grande Sertão Veredas. E o Encontro Marcado vai ser, portanto, lá, os anseios de intelectuais de Eduardo Marciano, né, e seu grupo de amigos, que hoje a gente diria que é um romance autoficcional, os amigos são identificáveis, né? Hélio Pellegrino, principalmente Otto Lara Rezende, né, que vão se tornar Hélio Pellegrino um grande psicanalista e escritor, e Otto Lara Rezende, um grande escritor, romancista e também cronista. Depois ao qual se junta o Paulo Mendes Campos, né, o que eles chamavam de Paulinho, que, digamos, vão formar grande grupo de cronistas, né, brasileiros dos anos 60, né, sobretudo 70. Né? O livro, né, tem coisas muito interessantes. Muitos de vocês sabem que aquele viaduto ali, Santa Teresa, daquele arco, né, que a geração do Drummond, eles andavam ali em cima daquele arco. Eles enchiam a cara na Rua da Bahia, depois iam, subiam e andavam em cima daqueles arcos. Tá? Até que um dia, essa geração do Fernando Sabino, quer dizer, os personagens e eles, né, claro, resolvem andar em cima dos arcos como a geração do Drummond. Veja bem que loucura, né? Hoje ninguém faria algo dessa natureza, né? Mas para mostrar como eles eram, de alguma forma, rebeldes, né? Diante das instituições e da cidade ainda muito provinciana que era Belo Horizonte. E o Encontro Marcado de certa forma, representa para nós o que o Apanhador no Campo de Centeio de Salinger representou para a literatura norte-americana. Né? E esse livro que eu destaquei, né, A Cidade Vazia, né, são as crônicas, como eu disse, de Nova York. É o cotidiano. O livro é publicado em 1950, né? Ele mora em Nova York de 46 a 48. Né? E o livro tem o cotidiano, né, mais banal do brasileiro vivendo na cidade americana, a grande cidade americana, tá? E
a novidade aqui está no estilo também, né? Já é um momento, um dos livros iniciais. Antes, Fernando Sabino tinha publicado cerca de 5 livros de crônicas e contos, tá? Mas é nesse livro que o estilo dele vamos dizer, se configura, né, como estilo de um grande escritor. E o que eu estou chamando de estilo, né? Eu estou chamando de estilo que Susan Sontag, a grande crítica norte-americana, chamava de estilo. Ela diz: estilo é o princípio da decisão numa obra de arte, assinatura da vontade do artista. O estilo de um artista não é, de ponto de vista técnico, senão o idioma peculiar no qual ele dispõe as formas de sua arte. Tá? É claro, eu reli agora, essa semana, A Cidade Vazia, e a extraordinária atualidade do livro. Né? Tem coisas engraçadíssimas. Hoje, se a gente quer fazer alguma reclamação ao telefone, né, a gente fica horas e horas no telefone e manda a gente para outro, e a gente acaba não resolvendo nada. Tem uma crônica nesse sentido, que ele vai querer pagar uma coisa e vão passando ele, em Nova York, de telefonista para telefonista. Então, o conto, a crônica vira algo vertiginoso, né, e meio absurdo, né, que é com isso que ele vai trabalhar. Né? Então, as crônicas, elas se prendem a circunstâncias, digamos, temporais e espaciais do momento em que foram escritas, mas elas têm, pelo que contam e pelo que narram, e pela posição do narrador, que é como se fosse um narrador benjaminiano, né, que troca experiências, elas têm uma atualidade impressionante. Então, a gente lê hoje como se estivesse lendo textos escritos sobre a realidade contemporânea. Né? Então, essa atualidade é impressionante como ele consegue manter, né, essa atualidade, ou esse texto consegue manter essa atualidade. Né? E também muita ironia também, né? A imagem de Nova York como cidade vazia, por exemplo, é naturalmente irônica, engraçada, genial, né? A Cidade Vazia está ligada à solidão, né? E ele é solitário na superpovoada Central Station, lá, em que ele não tem uma crônica que se chama O Homem Subterrâneo, claro, é uma referência a Dostoiévski, né? E ele vai dizer onde, em meio a pernas, braços e rostos que se mistura, ele vai sendo arrastado diretamente para as entranhas do inferno, a estação e a cidade. Né? Então, é essa cidade infernal, né, que é o lugar e o objeto da atenção e da escrita dele. Né? Mas, como eu disse, ele não vai perder o humor em momento nenhum, como nessa crônica a qual já me referi, do telefone, né, que se chama Eficiência é Nosso Lema, tá? Que é uma crítica feroz também ao capitalismo. Tá? Outra coisa que é muito interessante é uma que se chama Das Barcas. Né? E ele vai lembrar que o fato do homem se barbear diariamente, como ele faz em Nova York, é um fato recente. Tá? Que os homens antigos usavam barba ou bigode. Né? Então ele vai de figuras que vão de Marx a Nietzsche, seu bigode, ao bigode de Hitler e de Frédéric Barba Roxa e Barba Azul. Né? E numa outra crônica que se chama 8 bilhões de solitários, ele vai fazer uma radiografia impiedosa do homem americano, que eu acho, para quem conhece os Estados Unidos e Nova York, ainda é muito contemporâneo, muito atual. Ele diz: o homem se desdobra em horários, se realiza por sessões, dispõe a sua personalidade em compartimentos estanques, perde a consciência individual, não em nome de sua consciência coletiva, mas o que é pior, em nome de categorias funcionais padronizadas, quer dizer, mais atual impossível. Tá? Então, tanto, já terminando, para abrir para conversar com vocês, tanto Calvino como
como Sabino, né, tem essa capacidade de ver a realidade de uma maneira muito especial. Eu vou ler só como prometi para vocês, um trecho, está aqui, está em italiano, eu vou ler direto, vou fazer direto a tradução para português. O texto que se chama Fino a che dura. Que ele diz que é no verbete inicial, que é texto. Ele diz o seguinte: as estrelas, dependendo de seu tamanho ou de quanto são grandes, luminosas, coloridas, têm uma evolução diferente, classificável mediante o diagrama Hertzsprung-Russell. A vida delas pode ser brevíssima, alguns milhões de anos somente para as grandes estrelas azuis, ou seguir um curso tão lento, uma dezena de milhões de anos para as amarelas, que antes de levá-las à velhice pode prolongar-se para as mais vermelhas e pequenas, até milhares de milênios. Para todas vem o momento em que, queimado todo o hidrogênio que tinham, não resta senão dilatar-se e resfriar-se, transformando-se em gigantes vermelhas. E dali começar uma série de reações termonucleares que as levará rapidamente à morte. Antes de chegar aquele momento, o Sol, estrela amarela de potência média, que esplende, né, que se ilumina já desde 4 ou 5 bilhões de anos, tem diante de si um tempo, pelo menos, igualmente longo. Né? Então, essa é a questão. Né? A vida das estrelas e dos planetas e a duração que se mede por quantidades de milhões, de bilhões de anos. Né? Então, é nesse conto, né? É nesse conto, nessa pequena narrativa, em que ele vai colocar a questão de uma família que vive já aí há muito tempo e ela está mudando de planeta e de estrela. Ela tem de passar para um planeta, o planeta vai acabar, tem de mudar para outro e assim por diante. Né? E termina o texto da seguinte maneira: numa discussão entre o marido e a mulher que brigam, que uma quer ir para um lugar, o outro quer ir para outro. Basta, no entanto, eu creio que, pelo menos nos primeiros tempos da sua estada sobre aquele astro deserto esquecido, deverá ainda continuar a discutir mentalmente com GGE. GGE é o nome da mulher. Não lhe será fácil parar. Me parece de vê-lo só no vazio, enquanto percorre a distância dos anos-luz, mas sempre brigando, discutindo com sua mulher. Eu te disse, eu já te havia dito, e bela descoberta, que há comentado o nascimento das estrelas, o curso das galáxias, o resfriar-se dos planetas. Ele agora você está contente, né? E só agora você diz isso. Que assinalou cada episódio e fase de explosão das suas brigas e dos cataclismos celestes, você pensa sempre que tem razão, e porque você não está, você nunca me ouve, sem o qual a história do universo não teria para ele nome, nem lembrança, nem sabor. Aquele bate-boca conjugal ininterrupto, se um dia terminasse, que desolação e vazio. Tá? Então, vocês veem que o que é um bate-boca de marido e mulher diante da infinitude do cosmos. Né?
mas o bate-boca de marido e de mulher é que dá vida ao cosmos, né? Então, os bilhões de estrelas, os milhões de planetas são tão importantes quanto a vida de qualquer ser humano, de um casal comum, né, que vive de planeta em planeta. Por acaso, um dia se chegará ao planeta Terra. Obrigado. Muito obrigada, Wanda. Depois dessa sua brilhante apresentação, alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Por favor, Ani. Obrigado. Desculpa, eu não falo muito bem português, então vou falar devagar. Eu sou francês e, como francês, adoro o Calvino e estou descobrindo com muito prazer o Sabino, que é uma delle belle scoperte da nossa vida aqui no Brasil. Como francês, obviamente, me fiz esta pergunta que nos anos 40, 50, em Paris, tem todo o movimento do intelectual engagé. E o Calvino foi partigiano, mas na postfazione do livro Le Città Invisibili, o Pasolini critica un poco o Calvino, falando che o Calvino prende un altro cammino, un cammino che non foi assim político, se entende bem. Então, qual é a dimensão política do Calvino? Se tem uma dimensão política. E a pergunta é talvez maior para o Sabino. Ele foi amigo, se entende bem, do Drummond, talvez do Amado, talvez do Niemeyer, não sei. Então, talvez tem também uma dimensão política do Sabino, mas não sei. Isso é minha pergunta. Qual é a dimensão engagée dos autores que falamos? E muito obrigado pela fala, pela conversa. Muito obrigado pela pergunta. É muito interessante que o Calvino, evidentemente, foi partidiano, né? Ele participou do Partido Comunista, depois ele deixa o Partido Comunista, mas a preocupação política dele sempre foi grande. E há uma polêmica nos anos 60, se eu não me engano, quando a Itália se industrializava rapidamente, né? No pós-guerra, já bem depois, e houve essa polêmica entre o Calvino e o Pasolini. O Pasolini propunha, e o filme Decameron digamos, uma amostra dessa proposta, ele propunha voltar a uma Itália pré-renascimental, né? Que é a Itália ou já renascimental, que é a Itália de Boccaccio. Né? Então, aquele filme, né, baseado no livro do Boccaccio, é a proposta de Pasolini, né? Quer dizer, contra o capitalismo, que avançava cada vez mais na Itália. Né? O Calvino se coloca contra isso. Vai dizer que é impossível voltar atrás, que nenhuma civilização volta atrás, que era o que cabia a eles como intelectuais. E aí eu preciso de alguém que lembre da última frase das Cidades Invisíveis, que é mais ou menos isso: entrar no inferno e ver no inferno que não é inferno e fazê-lo durar. É mais ou menos isso. Essa era a proposta do Calvino. Não tem jeito, nós estamos condenados ao inferno. Mas a nossa missão, enquanto intelectual, é encontrar o que no inferno não é inferno e fazer isso durar. É mais ou menos isso. A frase do Calvino, claro que é belíssima, não é assim.
Então, a posição de Calvino e de Pasolini são posições muito diferentes. Né? E você sabe que Calvino, quando vai para Paris, e mora vários anos em Paris, é quando ele vai participar do Lipo, ele já não tem essa participação, já não está ligado a nenhum partido político, ele vai participar do Lipo, do Ouvrier de Littérature Potentielle, né, o grupo do Queneau, né, Perec, vários escritores franceses que trabalham, e vários cientistas que trabalham justamente nesse limite, né, entre ciência e literatura, fazem lógicas combinatórias. Há uma publicação em 3 volumes do Lipo, e você encontra vários textos, o Calvino e desses escritores franceses, e de cientistas, né, fazendo vários jogos com palavras, né, como La Disparition do Perec, que ele faz um livro, né, você conhece La Disparition, que ele faz um livro em francês que não usa nunca a letra E, é a letra mais usada no francês. Né? Então, é por aí que eles agem. Né? E o Perec faz também La Vie Mode d'Emploi, né? que é muito interessante também, o processo combinatório. Isso agrada muito ao Calvino. Ele passa a se dedicar muito a isso. E recebe de parte da crítica italiana, nesse momento, uma certa antipatia. Os italianos ficam um pouco incomodados com esse Calvino, digamos, afrancesado. Né? Mas isso é um momento que passa e que depois ninguém nem lembra mais disso. Né? Então ele passa a ter a militância dele, eu acho que passa cada vez mais pela dedicação à literatura. Né? Descobrindo no que é inferno, o que não é inferno, e fazer isso durar. Eu acho que ele consegue, com as obras, os grandes livros que ele vai escrever. Né? Para mim, é um autor fundamental do século XX no mundo inteiro. Né? É impressionante a cabeça dele. Né? Não é à toa que ele morre com uma congestão cerebral, né? Porque é um autor extremamente racional. Por isso que eles dizem que ele é iluminista, né? Porque ele é extremamente racional. Agora, o Fernando Sabino é de uma geração de escritores, desse grupo dele, que não tem nenhuma militância política. Né? O que tem mais militância política deles, e que, se eu não me engano, vai preso durante a ditadura civil-militar aqui no país, é o Hélio Pellegrino. O Hélio Pellegrino é preso, né? Mas o Fernando Sabino, eu acho que não. Eu tenho quase certeza que não. E os outros, Otto Lara Rezende, Paulo Mendes Campos, também não. Né? Então, esse grupo não tem uma atuação política nem partidária assim, militante. Né? Eles não são militantes. Né? Eles têm, nas crônicas, eles fazem, claro, críticas, às vezes, muito severas, e através do humor, no momento da ditadura, escrevem coisas contra, mas de maneira ambígua e ubíqua, e dúbia, né? Meio enviesada, ou de viés, que eu estou querendo dizer. De viés para poder fugir da censura e aí poder fazer as críticas que eles fazem. Mas não tem a literatura brasileira é engraçada, não tem, durante o século XX, essa militância política que tem os escritores italianos. Não é uma coisa comum, como é na literatura italiana, né? Que todos, de alguma forma, são militantes. Tá? Na literatura brasileira do século XX não tem isso. Alguns, o Drummond, que é o nosso grande poeta, né? ele vai pertencer ao Partido Comunista, mas durante um certo tempo, depois ele abandona, poucos anos, 2 anos, se não me engano. Lá. E o Guimarães Rosa é um diplomata, portanto, um diplomata, e como diplomata, ele é um diplomata mais à direita que à esquerda, né? Mora muito tempo, quase todo que ele escreve as obras, ele está morando fora do Brasil. Né? Ele, então, não tem uma participação militante, nem pode ter pelo cargo que ocupa. Né? O João Cabral e Vinícius de Moraes vão ter, eram diplomatas, e vão ser colocados de lado no Itamaraty. Tá? Então, Vinícius, Cabral, Drummond, num certo tempo, e não é uma questão que atravessa a literatura brasileira no século XX com a força que atravessa, o que eu sei, né, dos escritores italianos.
Com certeza era porque a realidade histórica era muito diferente. Claro, a Itália claro. saía do pós-guerra e aqui Sim. se entrava na ditadura. Então, realmente... Aqui se estava saindo de uma ditadura, né? A ditadura de Vargas, o Estado Novo, em 45, com o fim da guerra, termina a ditadura, né? Do Vargas, e aí o país se democratiza até nos anos, em 64, voltar à ditadura, né? Temos mais alguma pergunta? Se a gente não tem perguntas, eu vou chamar aqui um representante do Instituto Fernando Sabino. Fazer a pergunta. Tá ok. Fernando Sabino é um autor que pode-se considerar que ele vivenciou uma das grandes teses que foi abraçada no mundo inteiro de Ítalo Calvino, que é a de que as pessoas habitam as cidades, mas as cidades também nos habitam. E Sabino tem isso na essência da obra dele. Ele sai de Minas e ele leva Minas o tempo inteiro na obra, né? E também, no próprio encerramento, no final de Cidades Invisíveis, o inferno que Calvino se refere está mais que presente, vivo, pulsante no grande Mentecapito, né? É a mesmíssima, em outra forma, mas é a mesma narrativa. Como que você percebe essa... E a outra identidade que também fica colocada, eu estou falando agora para não precisar alongar o meu encerramento, essa pergunta, o Calvino teve essa característica de, quando estava fora, se preocupar com o contexto editorial, literário dos outros autores. Uhum. E Sabino não só se preocupou, como criou a editora Sabiá. Claro. E outra editora foi um dos principais editores, foi quem Sim. trouxe grandes Sim. autores para o Brasil, e também não só com o cinema, mas também com não só com a literatura, mas com o cinema, onde ele fez os documentários, né, com a maioria dos escritores do tempo dele, Drummond, Jorge Amado, Érico Veríssimo, e também com o jazz, que ele foi uma das pessoas que mais apoiou o movimento jazzístico no Rio de Janeiro. Ele é muito querido e teve Sim. uma banda, tocava Sim. bateria, né? Nós temos Então mais uma identidade. O Sabino é interessante, né? Ele nadava aqui em frente, quase em frente, aqui no Minas Tênis, né? Ele participava de competições. Foi campeão de natação. Sul-Americano. Lá. E lá na UFMG, no Acervo de Escritores Mineiros, um projeto do qual eu faço parte, a família generosamente doou os livros e os documentos do Calvino e doou a bateria dele. Então, se você quiser ver, a bateria dele está lá. Tá? Agora, foi muito bom você ter lembrado, né, que outro ponto de contato entre eles é editorial. Né? Eles foram editores. Né? O Calvino durante mais tempo do que o Fernando Sabino. Né? Mas o Fernando Sabino criou a editora Sabiá. Né? Eu lembro até hoje que publicou a tradução de 100 Anos de Solidão. Eu lembro da capa do livro, até hoje tenho lá a tradução de Eliane Zaguri. Um livro que eu li, eu achava que depois eu não ia achar graça em nenhum livro. Tão grande foi o impacto do livro 100 Anos de Solidão, né? Quando foi lançado. Então, o Sabino criou essa editora, ele fez parte antes da editora do autor, depois ele cria sozinho a editora Sabiá e publicou obras importantes. Só de ter publicado 100 Anos de Solidão já é um grande feito editorial. Né? Agora, o Calvino estava mais envolvido. Né? O Calvino escrevia, isso já foi publicado em volume, as 4 capas dos livros da Einaudi. E se você... É muito difícil, eu fui editor 15 anos. É muito difícil você escrever 4ª capa de livro. Você tem que ter um poder de síntese enorme e saber o que é relevante no livro e o que vai chamar a atenção do leitor e fazer comprar o livro. Né? Claro. Os textos do Calvino são impressionantes pela qualidade, sabe? Você pode ler quase como uma crítica até hoje, uma análise dos livros que ele escreveu. Né?
Então, eu acho que os dois têm essa grande vantagem. Eles participam da produção do livro também, da produção e comercialização do livro, né? Eles são editores, né? Eu acho que esse ponto é importante. Agora, a segunda pergunta, falei muito, esqueci. Qual que é? Ah, sim, sim. O Calvino tem uma coisa que ele diz, que é o seguinte, que todo Ligure, né, a família dele é de Sanremo, tem dois tipos de Ligure. Um é aquele que fica grudado na rocha, igual um caranguejo. Não é caranguejo. O que gruda em rocha? Não é grânquio, é um bicho que fica grudado numa rocha, né, no mar. Né? Então, ou tem aquele que é grudado, mas sai e volta. Ele falou que ele pertence ao segundo caso. Ele sai e volta sempre para Sanremo. Né? De uma maneira ou de outra, ele está voltando para Sanremo. Né? Eu acho que o Sabino é um pouco isso, é um pouco esse Calvino. Né? Ele sai de Minas, mas ele está voltando, mesmo se Minas esteja no Rio de Janeiro. Lá, ele está sempre lembrando, tem uma grande qualidade, que eu insisto em chamar a atenção do estilo, que pertence à literatura mineira. Tá? O Rubem Fonseca, né, o contista maravilhoso, que nasceu em Juiz de Fora, mas foi cedo jovem para o Rio, então se considera um carioca, né? Ele dizia que quando ele chegou no Rio, ele não tinha dinheiro para comprar livros, mas que ele ia para as livrarias e ficava lendo o livro desse pessoal, Sabino, Otto Lara, Paulo Mendes Campos, para aprender a escrever. Né? Então, eu acho que tem esse trânsito, tanto de um como o outro, né? Sai do lugar de nascimento, mas de algum momento, de alguma forma, está sempre voltando a ele. Né? Muito obrigada. Então, acho que a gente pode encerrar, né? E agradecendo ao professor Wandemiro Miranda, o público aqui, dando continuação ainda para a última parte. Eu queria só finalizar dizendo que o professor Wander tinha dado o título à sua fala, Ítalo Calvino e Fernando Sabino, fabulistas, e como fabulistas, os dois são ligados à maravilha, a capacidade de olhar o mundo, né, com a maravilha, e a capacidade de usar uma linguagem, de transmitir esse mundo através da maravilha. Obrigada. Nós ainda vamos chamar o representante do Instituto Fernando Sabino aqui para falar uma palavra de encerramento para a gente. Boa noite a todos e a todas. É uma honra imensa, uma emoção muito grande. Eu que sou parceiro do Instituto Fernando Sabino, amigo do Bernardo, amigo de boa parte da família, e Bernardo, infelizmente, não pôde estar presente. A gente tem aí o Instituto Fernando Sabino existe há 15 anos, realiza, eu diria, sem sombra de dúvidas, há 15 anos o trabalho mais perene de incentivo à leitura nas escolas públicas. Né? A gente já realizou mais de 90 edições do projeto Encontro Marcado com Fernando Sabino, atingindo, agora a gente vai estar chegando aí a 1 milhão de alunos atingidos em sala de aula. É um projeto tocado pelo Fernando Sabino, criado por ele. A metodologia do projeto vem sendo desenvolvida por ele em parceria com os professores, com os alunos, porque em cada cidade o projeto incorpora a riqueza, os talentos de cada lugar. E esse projeto, agora no centenário, ele está nesse momento acontecendo em Itabirito. Né? A gente tem nesse momento também a Feira Literária de Tiradentes, homenageando o centenário de Fernando Sabino. Temos uma exposição maravilhosa aqui na Biblioteca Pública. Né? Essa exposição vai estar aberta até o final de dezembro. Né? Tivemos o lançamento da Feira Literária de Macacos, também em homenagem ao centenário de Fernando Sabino. Então, para a gente, até fiz há poucos dias, foi o aniversário do Bernardo também, eu fiz um poema onde eu falo que ele é o irmão
Então a família Sabino tem eu tenho essa deferência com a família, e a gente tem um agradecimento, uma gratidão, nós nos sentimos gratificados, né, com esse evento que traz essa convergência que é muito grande entre Sabino e Calvino, né? E agradecemos aí a nossa cônsul Nicoleta Gomiero, a Casa Fiat, né? E aí eu vou só fazer um comentário para encerrar mesmo, porque tinha uma coisa que o Sabino iria falar, que era sobre que obras a gente gostaria de ver traduzida para o italiano. E aí conversei muito com o Sabino sobre isso, então eu estou aqui traduzindo a nossa leitura. Então a gente enxerga que não seria uma obra só, seria o Encontro Marcado, eu penso que A Cidade Vazia, O Grande Mentecapto e O Menino no Espelho. Eu penso que são obras, toda a obra do Sabino, como a do Calvino, é universal, mas eu penso que essas 4 obras são obras que elas são muito contemporâneas, né? O Menino no Espelho, ele traz a ideia do menino que se reflete, ou seja, ele traz a ideia do avatar de hoje, se você for observar, né? O Mentecapto, ele é mais atual do que nunca também, né? O Encontro Marcado, como nosso mestre Vandermelo se referiu, continua influindo gerações e gerações, e A Cidade Vazia, porque ele traz a reflexão sobre essa vaidade que se cultiva, essa hipocrisia que permanece e que, infelizmente, está aí ainda presente nas relações. Então, em nome da família do Bernardo, em nome do Bernardo, do Instituto Fernando Sabino, a gente manifesta aqui o tanto que foi gratificante essa noite para todos nós, para o Instituto Fernando Sabino, e que seja a primeira de muitas parcerias. Muito obrigado. Bom, quero agradecer a presença de todo mundo que veio aqui hoje. Lembrar que a programação continua até o dia 22 de outubro. A gente tem o QR Code com todos os detalhes ali na porta. Quem tiver alguma dúvida pode acessar o Instagram do consulado e pode acompanhar a programação da Casa Fiat também no nosso site e no nosso Instagram. Muito obrigada, gente.